Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Vai ali embaixo ali, se inscreve, curte o vídeo, compartilha pra galera aí. Compartilha geral que vai ser bênção. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. O Boxman. Mecânica Box Meu 66. Deus do céu. A Mecânica Box 66. Que é do Cristiano e do Evandro. Deus abençoe a vida deles, que continuem ajudando a gente, continuem patrocinando esse nosso projeto. E também a MMS Tecnologia, tem tudo para mídia da sua igreja, o que vocês quiserem lá para mídia da sua igreja, chama eles lá no Instagram, que tenho certeza que vai abençoar a sua igreja. Amém? Amém, salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos. E lembrando que a Mecânica Box 66 agora está em novo endereço, né? Novo endereço. Então, tudo que você precisar para o seu carro, liga lá pro pessoal, pro Cristiano lá. Esse número ali, ó. Tem o número já deles ali, nós vamos 9149, deixar aí embaixo ali também a descrição. Então, tudo que você precisar pro seu carro, Evandro e Cristiano estão à disposição para atender vocês lá, amém? E já vamos aqui para o nosso convidado de hoje, né? O convidado não é muito perto não, né? O pastor Denis viajou, ele é do Amapá, mas hoje ele está congregando ali na quadrangular de Palhoça, isso, né? Professor de violão, de guitarra e por aí vai, né, pastor? Isso, muito obrigado por aceitar esse convite, por se deslocar, né? Ele veio aqui hoje especialmente para participar aqui do pod também, né? Veio hoje e já vai hoje também, né? Não vai dar para aproveitar muito. Vamos ter que gravar uma musiquinha depois aqui, ali, né, pastor? Mas enfim, te agradecer muito. São essas atitudes, pastor, que a gente vê que Deus ele tá no projeto, ele tá à frente, né? Que no início ali, né? Sendo bem sincero, a gente tinha bastante dificuldade até com o pessoal aqui da cidade, né? Então, Ainda tem alguma coisa? Ainda tem, mas a gente vê que Deus já está abrindo portas, já está nos dando a oportunidade de trazer pessoas de fora também aqui, né? Pessoas amigas, conhecidas. Então, muito obrigado mesmo por aceitar esse convite, essa correria toda aí, que Deus te abençoe cada vez mais, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico feliz pelo convite, né? Eu conversei bastante com o Júnior, falando para mim estar aqui hoje é um propósito de Deus. Amém. É um plano de Deus, né? E eu quero compartilhar com vocês, com todos que estão acompanhando, né? Eu creio que vai ser bênção. Só Amém. o nome do pod, né? Pode seguir Jesus. Amém. E é a melhor decisão, né? A melhor decisão é seguir o Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Denis, obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo, se deslocado, ficado aí a noite inteira viajando. É isso mesmo que o Brando falou, a gente vê que Deus está na frente do projeto, que Deus está nos guiando e, sabe, e vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então isso é algo sobrenatural. E a gente já quer mandar um abraço também pra Quitanda também, né? Produtos do Norte. Isso A gente aí. comprou lá uns caranguejos, negócio, já patrocina nós que vai ser bênção também. Glória a Deus. E pastor Denis, conta pra nós então um pouco da sua história, de como tu começou lá desde das antigas. Desde 1900 antigamente, né? Desde 1900 antigamente. Conta pra nós aí, pastor. Tá, vou contar um pouco da minha história, né? Mas antes de começar a história, eu queria agradecer. Posso fazer um agradecimento? Claro, meu Deus, né? pode sim. Não posso esquecer. Queria agradecer ao pastor Milton, né? Meu pastor. Esses dias ele falou pra mim, me ligou, né? E aí fez o convite. Falou assim, olha, eu vou te mandar pra Chapecó. Olha só. Vou te enviar pra Chapecó. E aí veio a lembrança de algo que aconteceu. Então eu quero começar com isso. Pode começar. Tá? Em 2016, quando aconteceu o acidente da Chaper, né, do avião ali, que teve aquele grave acidente e que marcou o Brasil e o mundo também. Eu estava acompanhando no jornal e eu vi que era impossível alguém sobreviver pela gravidade. E o que me chamou muita atenção foi o Neto. O Neto ele foi o último a ser encontrado, né? E pela reportagem que eu vi, ele já ia desistir, já ia saindo, mas ele teve força para fazer um som. E eles voltaram e encontraram ele. Sim. E quando eu estava assistindo em 2016, Deus ele falou no meu coração, tu vai conhecer Chapecó. Tu vai conhecer Chapecó e tu vai conhecer ainda o estádio. E aquilo gravou, E a partir daquele momento, 2016, eu tava numa fase boa na minha cidade, eu tava trabalhando com a música, tava fazendo faculdade. Em 2017, Deus começou a ministrar. Chegou o momento. E eu vim para Palhoça. E quando o pastor Milton me convidou para vir fazer o podcast,
quando ele falou, eu vou te enviar para Chapecó, voltou aquela lembrança, sabe? Voltou aquilo que Deus falou para mim em 2016. E quando voltou aquilo, eu falei, cara, Deus está no controle disso. É uma resposta de Deus. E depois vocês vão entender por que eu tô falando isso. Foi uma resposta de Deus. Então tá aqui hoje, nesse projeto, né? Isso está no coração de Deus. O que vocês estão fazendo aqui vai alcançar vidas, vai tocar pessoas, não só em Chapecó, mas eu creio que vai alcançar em outros países também. Amém. Que tem pessoas precisando ouvir uma palavra. E a palavra é, pode seguir Jesus. É. Não tem outro caminho. Jesus, ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Agora vamos lá, né? Agradecendo ao pastor Milton, né? A pastora Janine, a todos os pastores, né, que nos acompanham. Nós somos uma grande família, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular do Alto Aririú. Né? A gente ama pessoas. E tem uma frase que o nosso pastor ele sempre fala: eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e agradecer a toda essa família, agradecer a minha esposa, meus filhos, e sempre estão me apoiando. E vamos lá, né? Agora vamos começar, né, do início. Amém, amém. Eu nasci em 1984, né? Esse ano faço 40 anos. Não parece, né? Mas não parece. Parece quase 50. Mas esse ano eu faço 40 anos. E quando eu tava vindo, desde quando eu recebi o convite, eu comecei a escrever e lembrar algumas coisas que aconteceu na minha infância. Então, eu nasci em 1984. E quando eu me entendi assim, meu pai e minha mãe me levavam para a igreja já, né? A gente morava no interior pequeno, assim, onde não tinha nem energia elétrica. Onde eu lembro que era na lamparina. Participei de cultos que era na lamparina. Então tenho imagens, tipo, eu calculo assim, imagens de 4 anos, de 3 a 4 anos, eu consigo ter memórias. Isso marcou na minha vida. Porque a gente morou um tempo no interior, meu pai cuidava de uma congregação. E nesse período, eu senti o chamado de Deus. Porque eu era filho único, né, na época. E as minhas brincadeiras era isso, tocando. Eu vendo meu pai tocando na igreja, eu queria também tocar. Né? Eu queria louvar ao Senhor. E eu via também ministrar. E foi uma infância boa, sabe? Pesada. E foi aventura, né? Porque quem mora numa ilha, tipo lá em Ribeirinhos, então o meio de transporte é canoas. O remo, né? Aquilo que a gente vê nos filmes, se você pesquisar na Amazônia, você vai ver o meio de transporte. E eu lembro dessa infância, eu lembro desse período. E tem uma coisa que marcou na minha vida, eu lembro assim que meu pai estava todo arrumado. Eu tenho essa imagem dele, sabe? Com uma calça preta, nítida, uma camisa branca, gravata. Né? Meu pai era dirigente, na verdade ele é hoje da Assembleia de Deus, né? E eu lembro que meu pai estava na ponte, né? E no interior é comum uma criança com mais outra maior andar junto nesses meios de transporte. E eu lembro que eu falei, meu pai pediu para pegar algo, e eu falei, pai, deixa ir junto. E ele falou, vai. E aí quando eu fui no barco, quando eu tava no barquinho, eu pedi pro menino que já sabia nadar, sabia remar, e eu não sabia nadar nessa época. Aí eu falei, deixa eu pilotar o barquinho e tal. Ele falou, toma, fica aí atrás. O remo era maior do que eu. E a gente tava saindo, eu lembro que eu fui remar e caí. Eu caí na água, e ela tava com correnteza, a água levando, e tem lá umas árvores que chamam de mururé, que tem uns espinhos. E eu lembro assim que eu afundava, eu tenho essa imagem. Eu afundava e voltava, e quando eu ia chegando próximo dessa árvore, eu ia passar para baixo da árvore, o outro que estava no barco, ele me puxa. Ele me traz pro barco. Essa imagem, às vezes eu ficava pensando assim, não, porque eu guardo essa lembrança. Porque o Senhor, ele fala, ainda que tu passe pelas águas, tu não vai te afogar. Isaías 43, né? Ele fala, que tu passe pelo fogo, tu não vai te queimar. Porque eu sou contigo. Então, essa lembrança eu tenho do que a gente vai enfrentar, né? Mais pra frente das provas, das lutas. E lembrar, assim como ele esteve comigo naquele barco, ele vai estar comigo nas outras tempestades que vai surgir. Porque Jesus, ele falou, né? No mundo vocês terão aflições. Mas o que é que ele fala? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci.
Então nós temos que ter ânimo. Então essa fase foi a minha primeira fase assim, né, de entender esse chamado, de entender o que Jesus ele tinha para minha vida através do instrumento, né? Eu amo tocar, né? Eu sou músico, eu estudei e eu amo oferecer ao Senhor esse louvor, né? Eu entendi que o que eu tenho é para a honra e glória do nome dele, né? Tudo que eu tenho é para ele. Então a gente morou um período nesse interior e eu vi ali meu pai pregando o evangelho, né? Via minha mãe cuidando de mim. Eu quero falar muito hoje dela, da minha mãe, uma serva do Senhor, cuidando ali, me levando à igreja. Eu lembro que nesse tempo eu dormia embaixo do banco. Não sei se alguém que tá assistindo aí já dormiu embaixo do banco, mas tem essas Eu dormi histórias em aí. cima dos bancos. Nesse tempo lá tinha ali, e eu lembro da escola bíblica. A escola bíblica começava, era 7 horas da manhã, era uma hora de oração de joelho, e terminava meio-dia, né, à noite, no culto, e quando chegava uma fase da noite, eu dormia ali, colocava aqueles bancos de madeira, minha mãe colocava lá embaixo, eu dormia, tudo, tem essa lembrança. E depois, com uns 6 anos, eu fui para a cidade. Eu sou da Amapá, né, Macapá. Eu fui para a cidade. Por que eu lembro dessa fase? Porque com 6 anos, 7 anos eu iniciei os estudos, fui para a escola. Né? Então eu tenho a lembrança. Às vezes as pessoas não lembram, lembrança de 3 anos, 4 anos. Eu falei, cara, eu lembro. Ele fala, tem certeza? Eu falei, tenho. Mas foram coisas que marcaram para que eu possa entender o plano de Deus. Então eu fui para a cidade e na cidade aí fui estudar tudo. Meu pai continuou servindo ao Senhor, pregando o evangelho, cuidando de uma igreja. Mas chegou um período, eu creio que uns 12 anos, meu pai ele caiu. Ele saiu da presença do Senhor. E eu lembro que foi no Natal, meu pai começou tomando uma garrafa de vinho. Quando eu vi ele estava bêbado e deixou tudo. Nesse período que meu pai cai, eu olho para ele, eu vejo, eu falei, isso aí é bom, parece ser bom. Porque eu via sempre ele como uma referência para mim. Sim. Né? Eu via ele ali me ensinando, levando o culto, depois já vendo ele de outra maneira. Né? Então, olha, isso deve ser bom, porque aí começou a aparecer aqueles amigos, né? Sim. E começou a aparecer pessoas, festas, tudo. Eu ia com ele e eu comecei a ter o desejo de conhecer esse mundo. E então foi um período que eu comecei a conhecer a bebida, o cigarro, e eu comecei a experimentar. E chegou um período da minha vida que eu vi tudo destruído. Destruído quando meu pai se separou, minha mãe se separaram, tudo acabou. Tudo foi destruído. E da minha mãe, eu era filho único. E às vezes eu questionava, por que, Deus? Sabe aquela fase que parecia boa, depois foi se tornando para mim algo que o inimigo colocava, tu não vai ser nada. Sim. Eu vou te destruir, tu não vai chegar a lugar nenhum. Eu ia para a escola, e a gente morava num bairro, ele era bem violento, onde tinha gangues. E eu via jovens morrendo, e eu pensava assim, esse aí vai ser meu fim. Mas eu lembro que toda vez que, na segunda-feira, eu sentia o Senhor falando comigo. Ele me lembrava quando eu era criança. Ele me lembrava quando meu pai me levava à igreja, ele falava assim, ó, isso não é para ti. Eu sentia muito claro, sabe, vendo o Espírito Santo de Deus falando comigo. E quando ele falava comigo, ele falava assim, cara, de uma voz que é tão boa assim que tu consegue compreender. Porque a gente tem que ouvir, entender a voz do Espírito Santo de Deus. E teve um tempo que eu comecei a me envolver mais. E um dia eu chego, a minha mãe, ela estava chorando. Eu cheguei com a minha mãe e eu falei, mãe, o que é que a senhora tem? Ela chega, não, tô com dor de cabeça. Aí eu vi lá assim, ela no cantinho dela. E ela chega, e aquilo me incomoda. Ela não queria jantar. Porque depois que meu pai se separaram, meu pai foi morar pro interior. E a minha mãe, ela assumiu aquele papel. Ela começou a trabalhar, sabe, para cuidar de mim, para me dar um sustento, né, trazer sustento. E a minha mãe, nesse dia que ela estava chorando, eu chego com ela, mãe, fala a verdade, o que é que a senhora tem? E ela fala assim, filho, tu tá seguindo o mesmo caminho do teu pai. Quando ela fala isso para mim, eu sinto no coração, sabe, aquela dor assim de ver uma mãe chorando.
E eu senti tudo. E eu falei, mãe, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou... Eu quis falar para ela, mãe, eu vou trazer alegria para a senhora. E aí foi uma fase onde eu comecei a tocar, né? Eu tava começando a tocar de novo. Só que eu tava aprendendo a tocar aquelas músicas do Legião Urbana. Aí eu ia pra praça, eu queria tocar, eu queria ser um roqueiro, Sim. sabe? Eu queria tocar guitarra, queria tocar, ter uma banda, eu queria tocar assim, ver. Mas quando eu vi a minha mãe chorando, começou a gerar algo dentro de mim, de entender o chamado. E aí eu passava em frente a uma igreja que a galera tocava Oficina G3, Uhum. sabe? Sim. Tocando Oficina G3, aquelas músicas da época, tocando Oficina G3, Fruto Sagrado, Metal Nobre. E aquela alegria daqueles jovens, sabe? E eu passava em frente à igreja e eu via aquela agitação, eles tocando, eles cantando. E eles começaram a me evangelizar. Tem um primo meu, Ednelson, foi que começou a me evangelizar e começou a me ensinar umas músicas do Catedral. As músicas do Catedral, ela é muito parecida com... A voz dele é muito parecida com a do Renato Russo, né? Então eu ficava, nossa, essa música. Daí eu comecei a aprender. E aquilo começou a gerar dentro de mim algo. E eu comecei a frequentar, comecei a ir. Mas só que nesse período que eu fui, eu ficava constrangido. Porque eu tinha muitos traumas. Sim. Por exemplo, eu era muito tímido, eu não conseguia falar. Se fosse para falar hoje contigo, por exemplo, no podcast como esse fosse tempo, agora eu fiquei a pensar, cara, qual é a primeira palavra que eu vou falar? Como é que eu vou chegar? Se eu vou falar boa noite, se eu vou falar... E aí eu pensava tudo e quando chegava próximo não falava nada, porque travava. E quando eu cheguei a participar das primeiras reuniões jovens, eu olhava a alegria deles e eles olhavam para mim e sorriam. Só que quando eles olhavam para mim sorrindo, eu falei, cara, a pessoa tá olhando para mim, tá me criticando, talvez da minha aparência. Uhum. Sabe? Eu começava a vir pensamentos assim. E depois eu falei, não vou mais. A galera tá me criticando aí e tal. E aí meu primo começou a falar, não, vamos lá, vamos lá. Eu falei, não, eu vou lá contigo. Mas vinha o desejo de ir. Mas quando chegava próximo, eu ia pro culto, quando chegava próximo, não vou pra praça, eu vou desviar aqui o caminho, eu vou pra praça. E às vezes eu ia pra praça e eu sentia o Espírito Santo. Não é esse caminho que eu quero pra ti. E eu, depois não, vou começar a frequentar. E eu comecei a frequentar. E eu vi Deus, ele trabalhando, sabe? Deus começou a agir na minha vida. Começou a tirar aqueles traumas. Aqueles pensamentos de derrota. Começou a sair, sabe? Deus, eu vi assim, Deus, aquela ovelha, né? A ovelha perdida. Toda cheia de espinhos, toda machucada. A lã dela toda grande, toda pesada. E o Senhor, ele vem ali, né? Com a sua maneira e começa a tratar, começa a tirar os espinhos. Começa a limpar. E aí, sabe o que começou a vir? Começou a vir sonhos, os desejos de novo, aquele sonho de Deus, sabe? De, cara, eu vou vencer. Eu comecei a vencer esse desejo. Então, na escola, assim, eu falo assim, eu terminei o ensino médio pela misericórdia. Porque não tinha, eu ia pra terminar a aula e ir pra praça. Mas quando eu comecei a frequentar, veio o desejo de estudar de novo. E assim o Senhor ele começou a mudar, teve uma aceleração, sabe? Eu comecei a me firmar mesmo. Eu conheci um amigo meu, o Nilson. O Nilson é um grande guitarrista, esse que tocava música da Oficina G3. E o Nilson foi o que me deu uma grande força, sabe? Então Deus ele vai preparar pessoas, Sim. né? Vai preparar pessoas para te ajudar, né? Para te instruir, para te mostrar o caminho. Eu lembro que eu trabalhava numa movelaria na época, né? Fazia móveis e tal. Tem uma marca aqui, um machucado aqui no dedo, nesse tempo de marceneiro, ó. E eu ganhava tipo R$ 20 por semana. E aí eu fui com o Nilson, falei, eu quero fazer aula contigo e tal. Ele falou, cara, ele me cobrou um valor lá na época. Aí eu fui, cara, eu tinha aquele prazer de estar ali com ele, sabe, aprendendo. Na época era fita cassete, depois foi o CD, aí tinha revistinhas de banco, tinha guitarra Sim. play, tudo aquilo. Assim. É. Aí, cara, eu tava assim. Aquilo mudou, sabe? Foi a chave que virou e eu comecei a aprender com isso tudo. Depois daí eu paguei um mês pra ele. Aí depois eu não tinha mais condições. Ele falou, não, cara, pode vir aí e tal. E aí eu comecei a participar dos cultos. Aí o Nilson chegou com o pastor, me falou, olha, ele tá tocando legal. Aí o pastor chegou comigo, traz tua guitarra aí. Ele trouxe a minha guitarra. Então eu agradeço ao meu pastor, né, o pastor Rui, porque ele deu oportunidades. Né? E aí eu comecei a ir. Eu lembro que para ir para a igreja, eu tinha que ir na casa do Nilson, que eu não tinha timidez, né, não é? Eu tinha que ir para casa do Nilson
pra gente ir junto pra igreja, Sim, né? pra me tocar no culto, senão eu não ia. Aí eu até brinco com ele, Nilson, eu te fiz ir em todos os cultos, porque o Nilson... Porque como eu queria tocar, né, eu tocava no culto de terça, tinha no culto das mulheres, que eu ia lá com ele, a gente ia junto, no culto de jovens, culto de domingo. Nem todos já, né? Eu tava em todo já. Então, assim, foi um período muito bom, né? E lembrando sobre isso. E depois eu fui estudar música. Lá na minha cidade tem um conservatório, né, chamado Valquíria Lima, uma escola de música, e eu fui estudar. E o nome... Daí a galera falou pra mim, olha, tu faz violão clássico. Eu não sabia bem direito o que era violão clássico, né? Eles falaram, mas faz violão clássico, que é legal, tu vai aprender muito e tal. E eu pensava que violão clássico era até um violão diferente desse, né? Jamais. Um violão, deve ser um violão diferente e tal. E aí eu fui estudar música. Aí eu fiz o teste, passei e comecei a estudar. Estudei 7 anos música. Então, assim, eu falo que foi uma aceleração porque eu estudei música. E eu lembro no dia que eu fui fazer a prova, eles me deram um papelzinho lá perguntando por que você quer estudar aqui? Um passatempo? Aí eu sei que tinha uma opção lá que marcava assim, porque você quer ser um professor de música. E eu marquei essa opção, Meu Deus lá. sabe? Então tudo aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Se tu ligar com fé, vai acontecer. Aquilo que Deus ele quer, né, fazer na tua vida. Então, eu comecei a estudar quando eu tava no básico 4. O meu professor, ele lançou uma palavra para mim, eu tomei posse. Né? O meu professor, ele ia tirar uma licença de 6 meses. Mas antes disso, eu tava assim, sabe aquela fase que tu pega uma lição, tu vai, tu apronta, e tu vai, tu quer mais? Eu tava assim. E um dia o meu professor chegou comigo e falou, olha, se tu continuar assim, tu pode dar aula aqui nessa escola. E era uma escola do governo e tal. E quando ele falou aquilo, eu também posso daquela palavra. Sabe, eu também posso da palavra. E eu fui. E aí passou um tempo, o professor, ele precisou tirar uma licença, era de 6 meses. Essa licença de 6 meses, ele chegou comigo e falou, olha, vou te indicar, porque eu vou estar saindo, vai precisar de um professor, e vamos ver se a gente consegue um contrato para ti. E aí, cara, foi muito bom, porque eles conseguiram esse contrato. E nessa época eu trabalhava numa empresa de bateria, mas de bateria de carro, né, da Moura e tal. E aí eu trabalhava na empresa de bateria. Aí quando eu consegui o contrato, eu tava fechando os 6 meses, a experiência lá, né, pra assinar carteira e tal. E aí eu cheguei com eles e falei, olha, eu consegui um contrato. Aí eles falaram, tu vai sair? Eu falei, vou. Falei, vou sair. Falaram, cara, mas lá é só 6 meses. Falei, cara, é um sonho. É os melhores 6 meses da minha vida. Sabe? Aí eu consegui o contrato, comecei a trabalhar lá. E foi o período que eu casei. Né? Foi o período que eu casei com a filha da pastora. Aí não teve como sair mais, né? Aí não dá, minha né? sogra. Aí eu casei. Então, assim, eu falo da aceleração porque as coisas foram acontecendo naturalmente, Sim. sabe? As bênçãos do Senhor, elas alcançarão, elas vão alcançar, né? Então, as bênçãos do Senhor, ela começou a chegar na minha vida. A partir do momento que eu decidi entregar para Ele, Sim. sabe? Entregar. E o período que eu casei, e dessa história da escola, eu fiquei lá em 2008, eu iniciei. Foi o período que eu casei. Até 2017 eu fiquei no contrato lá. Nossa, era 6 meses. 6 meses. E foi o período que teve, assim, foi muito bom para mim nesse período. Eu aprendi muito. Mas chegou o tempo, foi nesse período que eu te falo, em 2016, foi o tempo que o Senhor ele começou a ministrar no meu coração. Ele começou a falar assim, olha, tu vai sair. Eu vou te levar para outro estado. E chegou naquele momento também, cara, eu amava, assim, tudo que eu faço, assim, tipo, dar aula. Eu amava estar na escola, sabe, o sonho. Assim, às vezes eu fico pensando, nossa, sabe aquela coisa que parece que tu não acredita que tu deu aula lá? Agora que eu conquistei, parece agora que eu tô vivendo tudo isso que eu sonhei, eu tenho que tá tudo confortável. Isso. Uhum. E aí tinha chegado, na época, chegou lá a Universidade de Música, eu tava fazendo licenciatura, eu fiz o curso técnico. Sim. Aí eu ia fazer licenciatura. Aí o Senhor ele ministrou no meu coração. Tu vai mudar. E aí veio várias confirmações. E uma das confirmações foi essa que eu te falei do caso do acidente, sim, né? Que Deus falou, olha, vou te levar em Chapecó ainda. E quando Deus ele começou a ministrar no meu coração, eu lembro que foi uma pastora do Espírito Santo. Ela foi em Macapá. E ela chegou comigo assim, bem no particular, ela chegou, olha, Deus manda te dizer, Ele vai alargar tuas tendas, tu vai sair desse estado
e tu não vai escrever um livro, Nossa. sabe? Foi muito forte, assim. E aí, depois que passou isso, eu lembro um momento bem decisivo, foi um culto de Santa Ceia. E eu tava naquela fase, sabe, da universidade, do trabalho, e eu tava, assim, muito sobrecarregado, assim, e eu tava lá na igreja, se eu não me engano, como líder de jovens. E um dia eu chego no corredor da igreja, teve um irmão que chega, um jovem fala pra mim, pastor, eu tô com saudade das tuas pregações. Aquilo lá parece que partiu o coração, sabe? E aí é um culto de Santa Ceia. Eu tava no culto de Santa Ceia e o Senhor falou assim, olha pra igreja. E eu olhei pra igreja. Quando eu olho pra igreja, sabe quando tu consegue sentir a dor da pessoa? Tu consegue, parece que tu tava sentindo o coração das pessoas. E o Senhor falou, olha pra igreja. Eu olhei pra igreja, eu consegui ver as pessoas que estavam naquele culto, ver pessoas felizes, sorrindo. Mas eu vi também pessoas que aparentemente estavam sorrindo, mas estavam tristes, corações assim, todo quebrados. E eu lembro assim que eu dobrei meu joelho e eu comecei a chorar. Eu senti uma dor tão forte na cabeça que eu pensava que eu estava chorando sangue. Eu limpo as lágrimas, eu olho para ver se não era sangue. E o Senhor fala assim, eu vou te levar para outro estado. Ele falou o nome de umas pessoas que eu iria cuidar. Ele falou, e tu vai cuidar dessas pessoas. E eu chego em casa, chego com a minha esposa, chego com a minha sogra, falo, olha, Deus falou comigo que ele vai me levar para outro lugar. E aí a minha sogra me aconselhou, olha, se for de Deus, tudo vai dar certo, você vai. E Deus, ele falou para mim assim, não fala, não compartilha com ninguém, que não seja da tua família, que seja as pessoas mais próximas. E, e eu fiz isso. Falei com a minha família, me despedi da minha mãe, né? Falei com a minha mãe, falei com meu pai, com algumas pessoas. E eu tenho um filho, né, que foi desse período, antes de eu estar no caminho do Senhor. E eu fui lá despedir dele. Hoje já tem mais de 20 anos. Então eu falo pra ti que esse período da mudança é o período de uma decisão. Porque tu confiar no Senhor é confiar no Senhor. Sim. Porque eu não estava sendo enviado por uma denominação. Sim. Eu estava sendo enviado pelo próprio Deus. Então eu não sabia como seria aqui. E eu vim 3 meses primeiro. Quando eu vim pra cá, eu vim pra Palhoça, né? Foi pra Palhoça. E eu ia ficar 3 meses sozinho primeiro. E quando eu vim pra cá, eu lembro que eu fiquei na casa de um amigo. Só que foi em Itacorubi, em Florianópolis. E eu passei uma semana na casa dele. E quando passou uma semana, veio uma senhora e chegou comigo e falou, olha, não foi pra cá que Deus te enviou. E falou, não foi pra cá e vai pro destino pra onde ele te enviou. Mas tu já tinha noção, assim, do nome da cidade? Tava bem claro pra ti ou... Tava claro, né? Tava claro, assim, que eu vinha pra Florianópolis. Mas só que não tava claro que eu ficaria em Palhoça. Sim, Mas eu viria pra cá, né? Pra Santa Catarina, pra Florianópolis. sim. Mas claro, que eu vinha pra cá. Só que quando eu cheguei em Florianópolis, aí vem aquela questão, porque também eu vim, aí minha família depois vinha com 3 meses, então eu teria que correr atrás das Sim, coisas, tudo, 3 né, meses, emprego e tá. tal, eu tava muito em cima. Então assim, mas nesse período que eu tava lá em Itacorubi, essa senhora veio e falou, olha, não foi pra cá que ele te enviou, vai pra onde ele te enviou. E quando aconteceu isso, a prima da minha esposa, nesse mesmo dia, ela liga pra mim. Ela falou, olha, tu quer vir pra cá, passar uns dias aqui em casa? E era numa sexta-feira. E eu falei, tá, eu vou, amanhã eu vou. E quando ela fala isso pra mim, eu desligo o telefone, eu sinto Deus falar, o Espírito Santo falar assim, ó, se tu tiver dito, tem que ir agora. E eu não sabia pra onde era, né? Tipo, eu tô igual como tô aqui em Chapecó, não sei pra... Eu fui várias vezes no estádio, mas não conseguiria ir sozinho agora. Sim. Então eu peguei, falei pro rapaz, falei, olha, eu tô indo embora. Ele pegou um susto. Imagina. Eu falei, cara, tô indo embora, tô indo pra Palhoça e tal. Ele falou, cara, mas tu nem conhece lá, assim, assim. Se preocupou, ficou preocupado, né? Eu falei, não, mas eu vou. Eu fui, cheguei lá com a esposa, com a prima da minha esposa. Então, ali começou. Porque ali, quando eu chego lá, eu comecei a evangelizar, comecei a conhecer pessoas. E nesse período de evangelização,
eu comecei a conhecer pessoas que foram curadas, né, de doenças que seriam, entre os médicos serem incuráveis, foram curadas. Vi pessoas, milagres acontecendo, sabe? Então, assim, foi muito bom esse período. E uma coisa bem forte agora que vai acontecer é que a pastora, lembra que eu falei de uma pastora que falou em Macapá para mim, que ela veio do Espírito Santo, falou que Deus ia largar a tenda, né? Então eu tava orando, eu fui orar no monte, conheci um rapaz que, o missionário Eduardo, do manto, sabe? Gostava de orar no monte e tudo, e me convidou. E esse período que a gente tá também, né? Aquele período que a gente tá na mudança tudo, que a gente se apega muito mais ao Senhor, né? Muito mais em oração, muito mais buscando o Senhor. E a gente tava orando no monte de madrugada, e aí eu senti Deus pedindo para mim orar pela pastora. E eu orei. E quando foi de manhã, a pastora manda uma mensagem para mim, nossa, que oração poderosa. Aí ela falou, ora pelo meu irmão. O meu irmão, ele fez uma cirurgia e o médico passou um remédio errado para ele e praticamente ele tá definhando, ele tá muito mal. Quando ela falou isso para mim, foi uma missão. Eu comecei a orar pela madrugada, comecei a buscar o Senhor e eu não conseguia mais dormir à noite. Eu tinha que orar por ele, tinha que orar por ele. E eu lembro que chegou um dia que eu falei, pastora, se for preciso, eu vou aí até onde seu irmão está. Aí ela falou, tu vai mesmo? Eu falei, vou. Eu pensava que ele morasse no Espírito Santo ou em outro lugar. Longe, né? Tava longe, né? Aí ela falou pra mim, olha, ele mora aí no Rio do Sul. Rio do Sul. Aí eu não sabia, não tinha essa noção de distância, né? Eu lembro que eu fui lá. Peguei o ônibus lá e fui, mas acho que era, se não me engano, mais 5 horas. E essas 5 horas pra mim eu passei mal, sabe? Aquele mal-estar. Tudo. E quando eu chego no Rio do Sul, a esposa do irmão dela olha pra mim e fala assim, quando é que tu vai voltar? Porque imagina, né? Chegando uma pessoa estranha, que nunca viu. E já pedindo pra... E tu vai chegar na tua casa, né? Por exemplo, ó, do nada eu chego lá na tua casa, já vai agora, aqui, né? Vai dormir aqui, como é que vai ser, né? Então, assim, mas eu entendi depois, né? E eu cheguei lá, falei, não, eu ia fazer aquilo que Deus pediu pra mim fazer, né? E eu fui lá, orei com ele, a gente cantou junto, testemunhei pra ele como foi pra me chegar. E depois a gente sentou à mesa. Quando a gente senta à mesa, o irmão dela olha pra esposa dele e fala assim, ela tá assim porque alguns anos atrás ela fez uma cirurgia, ela removeu um seio. E agora ele tava passando por essa situação. E o filho dela tava recém-operado de um nódulo na garganta. Então ela tava assim, ela tava incrédula. Sim. E naquele momento eu comecei a testemunhar. Eu falei, olha como Deus ele faz, né? E eu falei que Jesus era o mesmo ontem, hoje, e eternamente, que continuava fazendo milagres. Era o mesmo Jesus. E eu falei para ele, olha o mistério de Deus. Deus ele me tirou lá de Macapá. Né? Se a gente parar pra pensar, né? Ela liberou uma palavra para mim, e eu saí de Macapá, venho para cá, para Palhoça, e depois eu vou orar lá no Rio do Sul, pelo irmão dela. Então isso são os planos de Deus, sabe? E para mim, assim, foi gratificante ali. E depois eu voltei, fiquei ali, liberei. Então, quando eu saí de lá, o ambiente mudou. O olhar dela estava diferente, assim, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa, assim, que eu tive ali. E nesse processo, na caminhada, vai vir as dúvidas. Porque quando o Senhor ele envia, ele não vai falar assim, olha, tu vai passar por isso, por isso, tu vai ter essas provas, isso, mano, vai. Senão o cara fala, não, nem vou. Né? Senão vai falar, nem vou. Detalhes, falar os detalhes, não, tá bom aqui, você vai fazer igual o Jonas, né? Tô tranquilo aqui. Não, aqui tá tranquilo, tá de boa, tá fazendo a obra, tá tudo de boa aqui. Então, esse foi um umas experiências, assim, foi muito boas, assim, pro ministério, né? E a gente continuar firmes. Então, eu tô há 7 anos na Palhoça. Né? Tenho 7 anos. E a gente trabalhando na obra, né? Ajudando pastores. Hoje a gente está junto com o pastor Milton. E muitas coisas têm acontecido. Né? Muitas coisas têm acontecido ali no bairro. E Deus ele tem feito do sobrenatural. Né? Então essa é um pouco do ministério, né? E a música, como eu falei, o meio de sustento é através das aulas. Hoje eu dou aula numa escola. E sabe como é o nome da escola? O nome da escola é Soberano. Soberano. Deus me conectou ao pastor Rodrigo. Ele é pastor. Ele é pastor, pastor Rodrigo. E eu fico olhando até o ambiente de trabalho é outro.
sabe? Eu tô ali, tem sido muito bom. Eu comecei lá na época da pandemia, onde era improvável multiplicar alunos, né? Porque tava naquele distanciamento. E o Senhor me abençoou e eu tô lá hoje. Então são 7 anos assim que eu posso te falar que teve provas, teve. Teve momentos que eu pensei em voltar, pensei, sabe? Os momentos de dúvidas, tive, né? Mas em tudo eu vi a mão do Senhor. Eu posso dizer benese. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ah, mas agora eu quero chegar na parte que é uma parte assim, um pouco mais que eu tô ainda me recuperando. Então, durante esse período, porque a gente deixa, quando a gente sai para um chamado, o Senhor ele fala ide. Ele vai te enviar para algum lugar, Sim. né? Então tu vai ter que deixar o quê? Teus familiares, né? Amigos, né? No caso, meus pais, né? Meu pai, graças a Deus, meu pai, depois de uns anos, ele voltou para os caminhos do Senhor, ele casou de novo, constituiu uma nova família, né? E hoje ele está pregando o evangelho, graças a Deus por isso tem filhos. Mas da minha mãe eu fui filho único, né? Então, durante esse período que eu vim para cá, antes da pandemia, eu fui, visitei ela, passei um tempo com ela, voltei para cá. E quando foi o ano passado a minha mãe, ela mandou uma mensagem para mim no mês de março, né? Março, abril. Sempre eu esqueço. Março, abril. Em março, antes de março, ela mandou uma mensagem: ô, vou aí te visitar. E eu fiquei feliz, né? Sim. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de saber que ela estava vindo. Nossa, a mãe veio passar comigo. E ela ia passar 10 dias. Ela chega aqui em março, dia 10 de março. Ela chega para essa visita e, cara, assim, é um sonho. Aquilo que eu te falei, né? São coisas assim que tu vive um sonho. Parece que eu entrei naquele sonho. Nossa, a mãe tá aqui, de abraçar ela, de sentir o cheiro dela, né? De ficar feliz também, dela rever os netos. Mas só que durante esse período de 10 dias, ela começou a ficar ruim. Ela começou a sentir uma dor de cabeça, começou a sentir tontura. E a gente pensava que ela tava com dengue, porque tava numa época que tava bastante casos de dengue. E ela começou a gravar. A gente começou, levamos no hospital, fizeram o exame, nada testava e mandava para casa. E quando ela começou a gravar, o Senhor ele falou no meu coração. Ele falou assim, ó, eu trouxe a tua mãe para uma despedida. E ele falou assim, porque eu te enviei para cá. Quando eu vi aquilo assim, eu entendi. Eu entendi. Só que o meu lado humano, lado filho, né? Eu queria que a minha mãe estivesse comigo mais uns anos. E ela foi gravando o quadro dela. E quando chegou próximo da viagem, ela veio no dia 10, dia 20 ela voltava, ela gravou, ficou ruim. E aí o esposo dela, falei, ele tinha que ir, eu falei, você vai, deixa que eu cuido dela. E ele viajou, e minha mãe ficou. E durante esse período, ela foi gravando. Quando chegou numa quinta-feira, não recordo a data, mas numa quinta-feira eu fui almoçar com ela, almocei. E eu falei, mãe, eu tô indo trabalhar, mas já tô voltando. E quando chega no final da tarde, minha esposa fala, tua mãe tá ruim. E quando eu chego em casa, eu vi minha mãe praticamente morrendo. A gente chama a ambulância, né? Chama a ambulância chega. Eu ligo pro pastor também, que me ajudou muito, porque nesse momento eu perdi o controle. Sabe? É algo assim, tão muito forte que tu não consegue te controlar. A minha vontade... Tava chovendo nesse dia. E a minha vontade era de pegar ela no colo, de carregar ela, levar ela pro carro e levar ela pro hospital. Mas eu... Assim, eu liguei pro pastor, o pastor foi lá comigo, o pastor Milton chegou. E ele... Sabe aquele amor né, de um paizão, de um pastorzão, chegou ali, calma, tudo vai dar certo, abraçou e ele, dali ele conduziu tudo, ligou pra ambulância e a gente foi. E eu fui com ela na ambulância, quando a gente chega no hospital, ela fica no corredor e ali ela entrou em coma. No corredor praticamente. Ela entrou em coma, os médicos vieram, levaram logo ela, entubaram ela.
E ela ficou internada. E nesse período começou a luta, né? Começou uma luta porque eu entendia que Deus tinha falado comigo. E Deus, ele me deu a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso fala, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E parou aí a oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A oração parou aí. Eu entendi, né, que a vontade de Deus, isso começou a gravar no meu coração. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu entendi a vontade de Deus. E durante esse período eu comecei a orar, minha oração já foi diferente. Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque o Senhor sabe o que é melhor para minha mãe. Porque eu sei que se o Senhor levar ela, ela vai estar descansando com o Senhor. E eu tenho a certeza disso. Porque o Senhor tem uma promessa. Porque se a minha mãe, se não tivesse nada disso, a minha mãe poderia ter partido na época da pandemia. A minha mãe poderia ter partido lá e eu não ter visto ela. Não ia ter esse momento. Hoje a gente tem fotografias, a gente tem momentos ali, histórias contadas através de fotografias, sabe? A gente passeou em lugares, a gente conseguiu levar ela, a gente tem retratos. Ela conseguiu ficar com os netos. E eu falo, se não for um plano de Deus, sabe? Se não for algo de Deus assim, então... Mas eu senti o amor do Senhor. Senti o amor do Senhor falando claramente comigo. Quando ele falou, eu trouxe ela para uma despedida. Quando eu vi o Senhor ali confortando. Porque nesse momento não tem palavras. Não tem palavras que possam confortar. Mas sabe quem conforta? É a presença do Espírito Santo de Deus. É quando a gente clama ao Senhor, quando a gente entende, Senhor, eu estou assim. Me ajuda. E você começa a clamar. Então o Senhor, ele vem com a paz. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Eu lembro que os familiares me mandavam mensagem, ligavam, e alguns falavam, nossa, como tu consegue ficar assim? E eu falava assim, olha, tem uma paz que excede todo entendimento. E é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, nesse período que ela entrou em coma, ela ficou um mês. No dia 10 ela chegou, e no dia 10 ela partiu, de abril. Mas antes dela partir, eu falei assim, vou fazer um jejum pela minha mãe. Um jejum de 3 dias, assim, sem nada, era só uma água mesmo. E eu comecei a fazer. E eu lembro que no domingo eu fui visitar ela. E o último médico que falou comigo. Eu olhei pro médico e falei, doutor, sabe qual era a minha vontade agora? Era de orar e a minha mãe levantar dessa cama. E aquele médico olhou para mim e falou assim, olha, essa é a tua vontade. Porque só Deus sabe a maneira que a tua mãe ia ficar. Ela poderia ficar vegetando. Ou levantar curada. Eu entendi isso, sabe? Eu vi aquele médico falando, eu vim entender a tua vontade, né? Porque a minha vontade era essa. Mas qual foi a oração? Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Do Pai Nosso, né? A gente ora assim, mas quando Deus ele vai fazer a vontade dele, a gente tem que entender. A gente tem que entender quando Deus ele fala não pra gente. Porque muitas vezes queremos ouvir só o sim de Deus, né? Mas será que eu entendo quando Deus ele fala não pra mim? Será que eu entendo quando Deus ele fala não, não é o momento? Será que eu entendo? Tipo, se eu chegasse aqui, não, Deus falou pra mim que eu ia em Chapecó. Então, se eu chegasse lá, eu poderia pegar um ônibus e ter vindo aqui. Mas levou um tempo, sabe? Um prazo de 7 anos. Eu cheguei aqui, né, em 2017, eu poderia ter chegado aqui, mas esse foi o tempo. Esse é o tempo de Deus para me estar aqui no podcast. Sabe? E o podcast Pode Seguir Jesus. Então, você que está assistindo, cara, compartilha com pessoas esse podcast. Sabe? Manda para teus amigos. Eu vejo assim, se eu abrisse meu Instagram agora, as pessoas ficam mandando vários vídeos de piadinha. Sim. Se fizesse isso, cara, vou enviar aqui o podcast, eu vou enviar aqui pro meu primo, vou enviar pro meu parente, vou enviar. Cara, comece a enviar, porque as pessoas vão enviar para outras pessoas que estão precisando. Essa é a palavra. É uma palavra lançada. Então, eu estou aqui hoje, eu creio na multiplicação, sabe? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa a confiar mais no Senhor. Eu falo isso porque a gente tem visto isso, Deus agir. Sabe, de eu sair da minha terra, né, de eu deixar tudo, e vim, eu, e depois a minha esposa e meus 2 filhos. O meu filho estava com 2 anos.
A minha filha tava com 7 anos. Hoje o Arthur tá com 10, a Júlia tá com 14, vai fazer 15. Então, de ver Deus sustentando, de Deus guardando, sabe? A gente confiar no Senhor quando as coisas estão boas, mas confiar no Senhor e quando parece que tudo tá se fechando. E isso gera o quê? Amadurecimento. Isso vai criando raiz. Eu tava pensando algo hoje, acho que eu ouvi que falar crescer dói. Às vezes fala assim, eu quero crescer. Mas crescer dói, né? Crescer dói. Mas só, queridos, a dor, né? Aquilo que a gente passa, ela vai gerar algo nas nossas vidas, a perseverança. A gente vai perseverando, né? A gente vai confiando no Senhor, né? Ele vai trazendo a alegria que excede todo entendimento. Então, esse período do luto, o período da partida, ele não é fácil. Eu já conversei com pessoas que perderam parente e falam assim, eu não consigo aceitar. Né? Eu entendo, cada um tem uma fase. Mas eu falo para você, confia no Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus. Sabe? Porque a dor, a saudade, ela vem. E eu falo para ti, né? Então fez 1 ano agora. Sim. Né? E foi muito rápido. Chegou dia 10, fez 1 ano. Eu tava naquele momento. Sabe aquele momento que eu fiquei refletindo, aquele momento de olhar foto, aquele momento de lembrar da chegada dela. E umas das imagens que ficam muito é no final. Assim, a imagem que, sabe, aquele final de eu levar na ambulância, dela entrar em coma, volta muito essa memória. E aí, quando volta essa memória, quer me jogar, quer me deixar para baixo. E quando começa a vir isso, que eu começo a querer desanimar, eu começo a clamar ao Senhor. Começo a glorificar o Senhor. E uma coisa que muda muito é quando te agradece. Quando começa a vir, eu falo, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço porque o Senhor deu o privilégio de eu cuidar dela. E aí vem uma coisa que é muito, assim, muito louco, muito especial, assim, porque a mãe, ela sente as dores. A mãe, ela carrega primeiro, né? Sim. Os 9 meses. Vai carregar 9 meses. Depois a mãe, ela vai sentir dor. A dor do parto. Depois a mãe, ela vai amamentar. Depois a mãe, ela vai chorar. Porque a mãe, ela chora quando o filho fica doente. Ela vai acordar nas madrugadas, né? Eu vejo a minha esposa quando teve o bebê, né, que ela engravidou, cara, se tivesse um inseto lá, uma baratinha correndo lá, podia estar tudo fechado, ela sentia, tem alguma coisa ali, eu abria, sentia mesmo. E aí quando a neném tava querendo mamar, ela sentia, né? Ela sentia, ó, tá com fome, tinha que levantar, porque ela tava sentindo que tava querendo mamar. Então, passou muito isso na minha cabeça, né, sobre o cuidado da mãe. O cuidado, né, dela cuidar em todos os momentos. E aí passou isso. Então, o que foi a minha gratidão? Porque eu, como filho, era filho único dela. Ela veio, ela teve esse momento comigo, né? Ela teve um momento da alegria, teve um momento do choro e teve um momento de eu cuidar dela. De eu ter o privilégio de dar, naquele momento, de dar assistência para ela, de levar ela no hospital, tudo. E teve um momento, a jornada dela cumpriu. Foi o momento dela. O momento que agora ela tá no melhor lugar. Eu creio nisso, né? Nós cremos nisso, que ela tá no melhor lugar. Então, como filho, eu tive esse privilégio de cuidar. Até nos últimos momentos eu estive com ela, né? E isso para mim gerou uma gratidão. Então eu agradeço a Deus por tudo. E tá aqui hoje no podcast marcou, porque hoje é 20. Tu viu o mistério? Ó, no dia 10 ela partiu, né? E outra coisa que aconteceu, que quando eu tava no velório, tem o Legendário, né? Sim. E o pastor Milton, eu participei do Legendário, eu fui participar. Então, quando eu participei foi muito forte, que Deus falou muito sobre família, sobre muito ministério. Eu fiz uma reflexão. E depois eu fui pro Legendários para servir. Só que para servir no Legendários, tinha que fazer a inscrição, e o último dia para fazer a inscrição era no dia 10. E eu tava no velório. E eu não tava nem pensando nisso. E o pastor chegou comigo e falou, olha, eu fiz a tua inscrição do Legendários. E ele falou, mas tu fica à vontade. Se tu quiser ir, tu vai. Mas se não, pode ficar. Vive. Esse momento é teu, né? Eu vi que ele respeitou esse momento. E eu falei pra ele, não, pastor, eu vou, preciso ir. E foi no dia 20, se eu não me engano, que eu subi o Legendário. Se eu não me engano, foi no dia 18, 20. Eu fui no Legendário. E quando eu fui no Legendário, eu fui pra servir. Né? Fui pra servir, subir aquela montanha, junto com aqueles homens,
vendo a transformação. E quando eu estava ali conduzindo aquela família, subindo a montanha, eu olhei para trás e eu vi esse chamado de conduzir pessoas, de dizer assim, olha, pode seguir Jesus, né? Porque o legendário é ter o encontro com o legendário número 1, que é Jesus, né? Então a gente subiu aquela montanha. Eu falo para vocês, aquele período que a gente passou ali na montanha, foi um período que eu pude ver a glória de Deus em todos os detalhes. Porque se a gente parar para pensar, quando tu acordar e olhar para a natureza, tu vai ver as flores. Isso é um milagre de Deus, as flores no campo. Tu vai ver os pássaros a cantar. Tu vai ver o sol, né? Tu vai ver a grandeza de Deus. Tu consegue contemplar, porque a natureza, ela revela a grandeza de Deus. E aí Deus falou muito comigo no Legendários. Então, assim, foi um momento, sabe? Aquele momento de dor. Porque eu falo pra vocês hoje eu tenho lembrança delas, mas eu não tenho dor. É diferente. Sabe, tu chorar, tu fala, tá chorando? Eu falei, tô chorando, mas não tenho dor. É algo assim. Saudade mesmo, A saudade, isso. Porque tem a dor, né? Tem a dor, Sim. é desespero, é desesperador. Sim. O laço, quando é cortado, ele sente dor. Mas vem a saudade, né? E aí a gente sente como um bálsamo, algo assim. E é importante a gente viver isso. E o Legendário foi algo que marcou, sabe? Subir a montanha foi tremendo. Então foi algo que Deus falou assim, ó, eu tô contigo. É isso. Porque essa é a nossa caminhada aqui na Terra. É muito rápido. É muito passageiro. Né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. O dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Então aquilo que nós temos que fazer é hoje. Esse é o nosso momento, né? Viver cada momento, né? Com intensidade na presença do Senhor. Então essas são algumas histórias que Deus ele tem colocado, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém. Essa parte eu vou dizer que eu entendo um pouco desse anseio, desse colo de Deus, né? Desse abraço de conforto, porque eu também, para mim, vai fazer um ano agora também que minha irmã, ela sofreu um acidente de moto mais nova, e a minha mãe até hoje ela não aceita, meu irmão também não. Mas algo que também me marcou foi essa presença. Porque isso quando aconteceu também foi dia 29 de abril. E ela ficou uma semana internada. E eu tava no litoral lá, a gente foi pro Gideões. E a gente tava lá e eu recebi a notícia que ela tinha se acidentado de moto. Mas a coisa mais grave que a gente viu ali, é que ela rolou bastante, enfim. Ela teve uma fratura no pé, mas ia recuperar, tudo bem, tudo certo. E ela ficou uma semana. E de um dia pro outro ela piorou, foi pra UTI e ela acabou falecendo. É pra resumir a história. E eu já tava aqui. Só que algo que eu não conseguia explicar para as pessoas era realmente aquele momento, sabe? De você olhar, ela... Eu entrei, eu vi ela, receber aquela notícia, de fazer toda aquela preparação, enterro, velório, tudo. Só que aquilo ali, eu ficava olhando assim, eu falei, meu Deus. Sabe que nem tu falou, eu não conseguia entender. Eu olhava aquilo ali, mas eu não chorava. Uhum. Eu tava confortando a minha mãe, meu irmão, o pai dela, que ela é de outro pai, né? Os familiares ali, todo familiar, e eu olhava aquilo, eu não conseguia. Daí, aquela dúvida que vem, eu não gostava dela, será? Eu não consigo entender, parece que eu não tô triste. Eu não consigo entender isso. E claro que quando aconteceu, todo aquele questionamento veio, né? Por quê? E veio o Consolador, né? Não, ó, cara, e foi um momento assim que eu vi em toda a minha vida, assim, que eu tô na igreja servindo, foi um momento de conforto que eu mais senti o Espírito Santo. E ele me explicou exatamente tudo o que aconteceu. Então, aquela semana em que ela ficou no hospital foi para se reconciliar com quem ela precisava. Foi para ela pedir perdão para quem ela precisava. Foi para ela se reconciliar com Deus, porque ela já era batizada, mas não estava indo na igreja. Então Deus, o Espírito Santo, ele me falou nitidamente e bem direto que essa semana foi para ela ser salva. Se eu desse mais uma oportunidade para ela, eu ia perder. Então eu prefiro que vocês sintam saudade agora do que eu perder ela. E ele me fez essa pergunta: você prefere ficar mais um pouco com ela aí, agora, aproveitar um pouco, ou você perder ela pro inferno?
Então, realmente, isso as pessoas hoje elas não entendem esse abraço do Espírito Santo. E nem tu falou, a saudade, eu falei, a saudade vem, as lembranças vêm, você olha a foto, Uhum. os momentos, né? Mas tem momentos que você tá um pouco mais triste. Mas, cara, o conforto do Espírito Santo, o conduzir dele, sabe? As palavras, isso aí não tem explicação. Não tem, é você viver, você realmente entender o que é vontade de Deus. Fala, cara, tu tá falando que Deus quis? Sim, Deus quis. É ruim você explicar para as pessoas, mas eu tenho a certeza que ela foi salva. Eu tenho esse conforto junto comigo, eu lembro, eu dou risada das coisas que ela fazia, das coisas que ela falava, sabe? E esse conforto do Espírito Santo é o que realmente as pessoas, assim, deveriam buscar. Não é só a salvação, não é só ir na igreja, mas o conforto de quanto mais você precisa. Ele vai estar ali para te consolar. Glória a Quando Deus. não tiver ninguém, assim, com palavras suficientes para te consolar, vai vir o Espírito Santo e vai conseguir. Mesmo sem palavras, tu vai sentir esse conforto. Então, essa é uma experiência em que a gente não consegue, às vezes, passar para as outras pessoas, né? Ah, cara, tu só tá me chamando para ir pra igreja. Não, cara. É porque eu tenho a certeza que quando você mais precisar, ele vai estar ali. Quando outras pessoas não conseguirem, nem com um abraço, com um gesto de confortar, o Espírito Santo vai conseguir. Então, eu entendo um pouquinho, eu digo um pouquinho porque há uma diferença de irmão para mãe, para pai, mas assim, o Consolador, né? Eu vou, mas deixarei contigo o Consolador. É, Então é aí que tá, que você começa a viver a Bíblia, que você começa a viver a palavra. Às vezes ou nas maiorias das vezes é nos momentos mais difíceis que você vai lembrar das passagens, das pregações, né? Porque momentos alegres são mais fáceis de passar, verdade. né? Agora os difíceis aí você vai colocar É, realmente a palavra em prática e tudo aquilo que você aprendeu, né? Aí nós estamos É, aí, né? Não podemos parar, se a é gente isso aí. desistir. Assim, a gente sempre aprende um pouco, assim, sabe? Um pouco e muito, na verdade, Né? lembrando, com as pessoas que vêm aqui, cada testemunho, cada história. E a gente vê que Deus faz diferente com cada pessoa, assim, e diferente, e tem milhares de histórias, assim, que a gente fica sempre impactado. A gente sempre fica impactado com as histórias, com os testemunhos, com o que Deus faz. E, assim, essa semana, assim, Pastor Denis, até vou falar pro pessoal aí, então, né? Foi uma semana, assim, que eu fiquei bem, sei lá, desanimado, assim, com algumas coisas, sabe? Sei lá, sabe? As coisas parece que não estavam encaixando, não estavam indo pra frente, não tava. Nós temos um projeto ali com o Tuta, né? Que faz, olha, umas 3 semanas que a gente tá marcando e não vai. E não anda, não anda, não vai, não vai. A gente fala bastante sobre música, né? uhum. Eu tô também é Então, professor de música, o então. Tuta é um projeto bem legal, assim. Só que, cara, essa semana, assim, eu fiquei pensando, mas não é possível, mano, tem alguma coisa errada, né? Faz umas 3, 4 semanas, sempre, ó, ou ele manda, ó, não vou poder, ou eu falo, ó, cara, não vai dar boa, não vai dar certo, e foi. Aí ficou agora pra segunda, agora, nós gravar, né? Mas daí, sabe, essa semana, assim, eu fiquei pensando, mas será que é pra gente continuar, cara? Será que é pra gente continuar com o projeto? Será que, mesmo com todas as palavras que Deus manda, sabe? Enfim, pregação, meu Deus, teve muita gente falando aqui também que a gente ia crescer, enfim, e tudo mais. Mas chega num ponto assim que a gente fica pensando, meu Deus, por que tá acontecendo Sim. essas coisas, sabe? Por que tá dando essas coisas erradas? Por que não tá indo pra frente? Mas a gente vê que não é sobre as nossas forças, mas sim sobre tudo sobre Jesus, na verdade. É Hum. É verdade. tudo sobre Jesus, não tem. E assim, tudo acontece no tempo dele, tudo. E a tua vinda pra cá, Pastor Denis, pra nós, assim, eu acredito pra todos, assim, é mais uma confirmação que é pra gente seguir, Glória a que Deus. é pra gente continuar, sabe? Porque aquilo que eu te falei, sabe, hoje cedo, Pastor. Que tem pessoas daqui que acabam não vindo aqui, imagina. 2, 3 quilômetros aqui, andando de carro, só vim aqui conversar com a gente, enfim. Mas acabam não vindo, acabam não respondendo no WhatsApp, não falando, sabe? E a gente fica pensando, bah, mas será que é alguma coisa com a gente? Enfim. Uhum. E assim, pastor, você pegou um ônibus às 10 da noite, né? Foi. Às 10 da noite, chegou às 6 da manhã. Já tirou um cochilinho de manhã ali, né? Descansou.
Mas sabe, a gente vê que isso aqui não é qualquer projeto, sabe? Não é algo tipo, que a gente tá fazendo aqui pra... Que a gente podia muito bem estar, talvez ali fora, tomando um chimarrão, conversando, tomando uma coquinha, né? Um negocinho assim. Mas assim, a gente tá querendo fazer algo diferente, sabe? A gente tá querendo fazer algo pra impactar as pessoas, para as pessoas assistir, talvez, cara, tá talvez com uma dificuldade igual a sua. É. E tu tá passando aqui que sim, é possível com Jesus. Com Jesus é possível. Se você tentar ir na força do teu braço, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, talvez, superar algumas coisas. E tudo isso, essa questão dos testemunhos, tudo. Hoje a gente já tem também os testemunhos, né, Brando? De pessoas que já foram transformadas, as pessoas assistindo podcast, enfim. Então, a gente vê que nessas mínimas coisas, assim, e Deus trabalhando, Deus falando com a gente, Deus cuidando de tudo, sabe? E mesma coisa contigo, né, pastor? Tu tá aqui hoje por causa de uma resposta, enfim, Verdade. A gente benção, não né? entende, né? Mas é tipo sendo bem direto, né? Às vezes a gente não sabe quais são os. Quer dizer, a gente nunca sabe o plano de Deus. É, Só que, cara, se nós tivesse desistido de não fazer mais o podcast. Claro, Deus, ele fez uma promessa pra você, pra vir pra Chapecó, ele ia dar outro jeito, digamos. sim. Mas vamos pensar por um outro lado. A gente deixa de fazer o que Deus quer aqui, aí já não cumpre aquilo que Deus, né, diga, não, vou te enviar para Chapecó, porque você vai, não falou num podcast, Sim. mas assim, vou te enviar para Chapecó, né, às vezes já não acontece ali, às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas para Deus, de responder o chamado dele, só que tem outras pessoas ainda que estão esperando você chegar num Sim. certo momento do teu chamado para daí ser tocada. Né? Teve o colega do Júnior que trabalha junto com ele lá, que testemunhou, falou, cara, não desista, se era para ganhar uma pessoa, parabéns, você conseguiu. Então, se esse projeto não tivesse continuado, aquele ele já não seria ganho. Uhum. E através da vida daquela pessoa, ele tem outros que só ele pode ganhar, sabe? E também não ia acontecer. Então, às vezes, por um detalhezinho, por uma desobediência, por Sim. uma, sei lá, uma falta de atenção naquilo que Deus quer, muitas pessoas vão ser atingidas, né? Claro, a gente fala, tu não pode seguir pessoas, tu não pode se espelhar, mas, cara, tem pessoas te olhando e se espelhando na sua história, no Sim. teu testemunho. Quando você tá lá em cima, quando você tá na rua, no seu trabalho, que você fala que é cristão, tem muita gente te cuidando para ver o que você vai fazer, qual que é a tua atitude, referente a isso ou aquilo. Então, muitas pessoas vão aprender. E às vezes a gente acaba desistindo e acabando com o chamado de uma outra pessoa. Cara, sim, é um... Cara, é tudo. É bem isso É que daí. assim, É tudo- é uma coisa. É que nem eu vi um gráfico da Bíblia que todas as histórias, não sei se vocês já viram, todas as histórias elas têm ligação. Não tem uma linha fora, Aham. não tem Não, nada não fora. tem nada, né, cara? É um E o nosso negócio... chamado é a mesma coisa. Tipo assim, a mesma linha que tá aqui tava lá em 2007, 2017, que falou que você ia vir pra Chapecó. Entendeu? De lá até aqui essa linha já tava traçada e hoje ela chegou no ponto. É É verdade. Cara, então todos os chamados, eles têm uma linha entrelaçada, e isso é o mistério de Deus que a gente fala, tá aí o mistério, a gente vai entender quando chegar. Glória a uma Deus. questão assim, eu até antes do podcast tava arrumando aqui as coisas, enfim, daí eu tava pensando, cara, se não fosse, na verdade, a minha avó começar a igreja ali Né? do Maria Gorete, cara, a gente não ia estar aqui. Tem tudo, A gente cara, lembra uma daqui, coisa, sabe? tu parar pra E- pensar, começar a puxar todas as linhas e E vai. Sim. Deus me fez lembrar disso, sabe, hoje. Que as orações, hoje a gente tá aqui, na verdade, por causa das orações Sim. da minha avó também, sabe? E aquilo que ela fazia, assim, sabe? Tipo, sair da casa dela e visitar as pessoas, orar as pessoas, sabe? Aquele trabalho evangelístico ali, tudo. Se não fosse aquilo ali, a gente não ia estar aqui hoje, sabe? Eu não sei onde eu ia estar, nem desconhecido, enfim. Por isso que eu digo, muita coisa deixa de acontecer. Exatamente. Muita coisa, cara. É Quando a verdade. gente realmente coloca a cara pra fazer, sabe? Deus vai trabalhando, Deus vai cuidando da gente e as coisas vão fluindo, né? Glória a Deus. Vocês estão falando aqui, né? Eu fiquei pensando agora sobre. Quando Deus falou, né? Tu vai. Em 2016, tu vai pra Chapecó. Tu vai conhecer Chapecó. E eu tava pensando assim. Quando o pastor falou pra mim, tu vai em Chapecó e tal. E aí tu vai no podcast. Entendeu? Porque, tipo, eu vou te levar, mas só pra conhecer?
O que eu vou É, fazer? o que eu vou o que é que eu fazer, vou né? fazer? Eu vou lá em Chapecó. Mas, cara, esse foi o tempo, Exato. né? De estar aqui, o podcast Pode Seguir Jesus. Cara, Entendeu? Ele vem com uma resposta. Olha como é tremendo aquilo que tu falou, né? Tudo vai ligar. Eu tava passando por aquele momento. Daí o pastor Milton chega comigo, manda uma mensagem: Você tá bem? Não sei coisa. O que é que te responde? Pastor, eu tô bem. no natural, né? Natural, Comuzão. né? Tô bem. Tô bem, Aí tô bem. quando foi, foi numa segunda-feira, daí ele falou: Passa aqui em casa, eu quero conversar contigo. E quando eu fui pra chegar na casa dele, eu pensei: Não, vou falar, pastor, que eu não tô muito legal, que deu saudade da mãe e tal, né? Aí eu cheguei lá com ele, ele falou: Pastor, assim, eu tô assim. Daí desabafei, daí ele orou, deu uma palavra lá e fortaleceu, né? Sim. Ele falou: Cara, eu tô te chamando aqui porque eu quero te. A palavra que ele usou foi essa: Eu quero te enviar pra Chapecó. Ele falou: Envio, Eita. né? Eu envio, vou te enviar pra Chapecó. Aí ele falou: Mas por quê? Eu falei: Não, tu vai lá, tu vai participar do podcast. E algo interessante que ele falou: O Júnior tem me convidado pra mim ir lá, mas eu senti que não é meu tempo, mas senti que é o teu tempo. Esse é o teu tempo de ir lá. Eu creio que ele vai ser bênção, ele vai honrar muito. E aí o Júnior falando sobre isso, né? Ele falou: Pô, eu estava meio desanimado, mas eu vejo como uma resposta. Vê só, Sim. Deus ele trouxe como uma Uhum. resposta. E isso é interessante, né? Ele deu a resposta Ele pra deu a você resposta. daquilo que ele Aham. falou e ao mesmo tempo. Confirmação dupla, né? Não, se a gente tentar entender e ficar pensando, a gente fica Não, louco não. da cabeça, fica É. maluco, porque não tem. Verdade. Deus ele vai dando jeito, ele vai mexendo as peças aqui e ali, vai completando tudo aquilo que ele falou, que ele, sabe? E que nem o Júnior falou, a gente tem conversa aqui que foi, cara, foi tapa na cara, que nem a gente fala, Aham. tapa na cara, Foi. assim, e fala, cara, teve um aqui que eu não chorei aqui, não sei o porquê, mas que, cara, eu admiro pessoas que têm o hábito de leitura, sabe? Eu acho muito legal e eu naquela, eu não consigo porque eu não tenho tempo, eu tenho uma filha, 2 anos e meio agora, e a gente chega em casa e não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Aí veio, veio um cara aqui conversar, ele tem 3 filhos, acho que é, né? Aham. E o cara tem uma biblioteca em casa. Eu falei, não, mãe. E eu tinha questionado, eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo pra nada. Vem reclamando, eu queria ler, eu queria fazer isso e isso, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Aí o cara, no mesmo dia, ele vem, senta aqui e fala, cara, eu comecei com um livro, hoje eu tenho uma biblioteca, eu tenho tantos anos, eu tenho 3 filhos, minha Sim. rotina é assim, assim, assim. Eu falei, não, mas não é possível. Até eu comentei aqui na conversa, falei, mano, não é possível então que eu não consiga também, né? Teu dia tem quantas horas? É. Então, assim, tudo aquilo que a gente ora, que a gente questiona, porque é natural do ser humano questionar Sim. e às vezes não entender aquilo que Deus tem, sabe? Tudo teve resposta aqui. Tudo. Eu acho que é por isso que a gente não, nem se quiser, a gente não consegue parar. Não, a gente não consegue. Não, Cara, tudo é tem como. resposta, tanto pra nós, pra aquele que vem aqui, pras pessoas que assistem. Aquela coisa que a gente fala hoje, pra você reunir mais de 500 pessoas, 600 pessoas pra ouvir a palavra é difícil. E hoje parece um número pequeno, né, que a gente tem de inscritos, mas assim, pra você reunir essa, cara, já é uma multidão. É uma Pra ouvir galera. a palavra, 600 pessoas, É uma ou a galera, pessoa cara. tem que ter muito nome, quem tá lá em cima, ou não sei. Mas assim, então, e Deus ele tem, cara, dado oportunidade pra nós. Os equipamentos, o que a gente comprou, tudo hoje, né? Então, Deus, ele vem mostrando aos poucos, aos detalhes que não. Vai lá, continua, continua. Tem história da mesa também, né? Que Aham, não- meu não- Deus. Cara, é muita coisa, assim, Tem... que Deus, ele vem cuidando, sabe? E é isso que a gente tenta passar pras pessoas que assistem. Que Deus, ele, cara, vale a pena seguir Jesus. Glória a Deus. Vale muito a pena abrir mão de algumas coisas que você acha confortável pra você. Vale muito a pena você viver na dependência. Vale muito a pena você deixar, às vezes, a tua família um pouquinho pra ele ir conversar com Deus, sabe? Porque tudo tem, ele recompensa tudo. E você não precisa nem pensar na recompensa, mas ele vai recompensar, Uhum. né? Eu até acho no último culto ali, no domingo também, Deus me fez lembrar, assim, de ser grato, sabe? Cara, se eu não tivesse aceitado, eu não ia ter minha esposa, eu não ia ter a vida que eu tenho hoje, eu não ia ter a filha que eu tenho hoje. Então são muitas coisas assim que Deus ele me proporcionou por ter feito até agora aquilo que ele determinou, Glória ter a Deus. aceitado o chamado dele, ter aceitado aquilo que ele colocou na minha vida. E tem pessoas assim, que às vezes a gente, Deus, mas como é que eu vou falar pra essa pessoa? Colocar com ela abaixo, que nem a gente fala, não tem como. Mas, cara, a gente tenta passar isso, porque assim, e não é 1000 maravilhas. Isso nunca vai ser. Mas assim, Deus sustenta, Deus dá a provisão. O Espírito Santo consola no momento certo.
traz as pessoas certas no momento certo. Então é isso que a gente vive aqui hoje, né? Então, só agradecer mesmo a Deus. Só agradecer a Deus mesmo, porque olha, meu Deus. Pastor Denis, quer tocar uns hinos aí pra nós agora? Cantar os louvores, né? Tempo da arca. Os louvores da arca. Mas esses louvores aqui foram uns louvores que marcou muito, né? Tipo, da infância eu escutava muito nos cultos. Sim. Então, eu vou cantar isso aqui. Se vocês souberem, canta comigo também. Não, melhor não. Vamos deixar pra Senão, próxima, tá louco? se nós começar a cantar, o computador vai parar de funcionar. Vamos lá. Aqui. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Essa é umas canções que a gente... Nossa, Tem outra aqui, aquela do grande, né? fica à vontade, hein, mano? Você pode tocar bastante aí. Pode dar, né? Pode dar, né? Pode dar. Deixa eu querer grande Senhor, é digno de louvor na cidade do nosso Deus, Teu santo nome. Alegria de toda a terra, grande Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencerei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Mais um. Toca nada, cara. Quase nada, O né? dele, o violão dele tem um pouco mais de 6 cordas. Meu Deus. É, não, ali, pastor, é embaçado, né? Como diz, né? Tem mais uns aí, Tem pastor? mais um, deixa eu ver. Tempo da arca também, né? Então dá um da arca aí, pelo menos. Dá pra tocar um darpa. Me ajuda a cantar um darpa. Vamos cantar um darpa? Pastor do céu. Eu falei, Essa é com as nossas esposas. se vão eu, cantar. se eu começar, vai desligar o computador, vai perder. Tem isso daqui, ó. Deixa eu ver se esse tom tá bom aqui. Número 15. Ah, não lembro ainda. 15, não, lembra? 15 sim. Famoso? O quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Deve ter, Quem me deve ter. acredita? Só deu pra lembrar um pouco da letra, né? Tem aquela lá também. Quero que valorize seu bem. Sim. Que valorize o que É. você tem. Clássico também. Acho que é ré. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. De ficar sofrendo angústia e dor desde seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, pode, o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você.
O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber e esqueci a letra. Aí você Importante Por você. isso, por isso levante Já e cantei. cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Oh, oh. Isso daí faz um bom tempo que eu não... Pastor Denis, tu tem um hino inteiro no esqueminha, assim, pra nós cantar depois? No... Só que é depois. Esse aqui É. fica pra depois, calma. Calma. É que a gente tem o Seguindo Jesus Music, que a gente grava um hininho ali, daí Aham. prepara ele e solta daí depois. Podemos gravar depois? Aproveitar Ah, o pastor aqui agora. Já até às 8, né? Ô, pastor, não pode ficar até amanhã aí? Fica até amanhã logo, né? Eu vou falar pra tia Nini lá pra ela mudar a data lá, né? Esse Júnior já quer, né? Mas vamos lá então, vamos. Tu quer mandar um abraço aí, pastor? Vamos dar um abraço pra minha família, né? Manda um Dá abraço. antigamente, né? Manda, eu quero Pra mandar um minha abraço pra mãe, minha família. Pra minha mãe, Meu cachorrinho. Mas é isso daí, acho que, né, pastor, a gente... Vamos gravar mais uma aqui, agora depois, a música. Mas agradecer mais uma vez, pastor. Obrigado por, né, compartilhar aquilo que Deus tem feito em sua vida, está fazendo ainda. Né, que Deus ainda te acompanhe, te ilumine, te dê muitas bênçãos aí pela frente, que possa voltar aqui, né? Nós, se o pastor morasse aqui, nós já ia incluir ele no music. Ele... Não, já ia. já não tava ia lá, escapar. né? Mas é bênção. Podemos incluir também, longe, não tem problema. É bênção, pastor, ter você aqui, que nem a gente falou, né? Resposta de oração, de questionamentos que a gente faz, né? Então, muito obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo aí, a tua saída de lá de Palhoça para vir para cá, né? Então, só posso dizer muito obrigado mesmo. É isso aí. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Que... Eu quero agradecer, né? Quero agradecer a vocês também pela recepção, né? Obrigado, né? Tomar um açaí agora, Tomar Vamos açaí. tomar um açaí Eita, agora. glória. Esqueceu de falar disso, né? Do É açaí, verdade, mas né? Verdade. outra vez a gente fala um pouco da culinária Não, amapaense. Temos tempo ainda pra conversar, hein? Mas temos tempo. Não, mas eu quero agradecer, né? Obrigado pelo esse momento. Foi um momento especial aqui. Um momento de... A presença de Deus, ela é real, né? A gente sente a glória de Deus aqui no podcast. E agradecer aos pastores que me enviaram, né? Agradecer a minha esposa que me apoiou. Está aqui hoje, liberou, né? Vai lá, Tá, né, pastor? vai lá, mas amanhã tá aqui e volta. Uhum. Agradecer aos pastores também. Mandar um abraço pra Mônica, não poderia esquecer da Mônica. Sim. Mônica. E a Mônica, ela pregou numa quarta-feira. Pregou já, Eu vi né? a fotinha dela. Pregou e verdade. foi uma pregação assim, pentecostal, sabe? Pregação Bênção, do manto do mesmo. manto. Né? Agradecer a todos os pastores, né? A família quadrangular. Também agradecer os nossos queridos irmãos do louvor, né? Eu sou o coordenador de música lá, Uhum. né? Ontem eles ensaiaram e foi bênção. Domingo a gente vai estar junto. Agradecer também aos irmãos dos GPs, né? A gente tá fazendo os pequenos grupos Sim. e tem sido bênção, assim. Deus tem alcançado pessoas estão sendo batizadas, né? Amém. E vocês aí, envio, né? Compartilha aí o Pode Seguir Jesus, que vai ser benção. Compartilha Em pra nome galera de aí que vai ser Jesus. benção. Glória a Deus. Mas é isso daí, pastor, obrigado. Obrigado por ter vindo mesmo, por ter disponibilizado teu tempo, por ter cansado aí um pouquinho. Vai cansar mais um pouquinho também na volta agora, né? Mas eu quero agradecer primeiro ao meu tio, então, que, olha, tá apoiando bastante o nosso projeto aqui, tá apoiando muito mesmo. Então, realmente agradecer mesmo. Eu tô muito feliz por esse apoio, por essa ajuda deles. Agradecer também a tia Mônica também, né? Que ela, né, tem que agradecer com toda certeza. Ela tem dado ideias também, tem falado, ó, leva mais mulher, né? Leva mais mulher. A gente não se liga, né? A gente não se liga, só veio só a Emeline uma Nossa, vez. minha esposa Né? também, ó. Fala, cadê as Uhum. mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Sem falar coisa de mulher, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Elas E nós- podiam vir apresentar, e né? nós- Isso aí elas não falam, né? Isso daí elas não querem daí, né? Mas, pessoal, vocês que assistiram até agora, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, MMS e a Mecânica Box 66. Olha, agradecer muito o apoio de cada um de vocês que estão orando pelo projeto,
Muito obrigado. E vocês Continue. que querem... Continue orando, pelo amor de Deus. Vocês que querem apoiar financeiramente também, tem ali embaixo o nosso Pix. Então, se quiserem mandar lá uns R$1.000, né, Bruno? Não vai Manda problema, lá que vai ser Projeto bênção também tem, pra né? nós. Nós temos coisa pra investir. Então, pessoal, Deus abençoe e até a próxima. Fiquem ligados que tem bastante coisa boa pra vir aí. Até mais. Deus abençoe.